Olá pessoal, eu sou a Altra e sou psicóloga. Estou gravando o vídeo de hoje para falar sobre o assunto alienação parental. Vamos começar explanando um pouquinho o papel a ser desempenhado na função de pai e mãe, pois sabemos, que a maternidade e a paternidade é um papel a ser desempenhado, que muitas vezes os pais biológicos da criança se demitem dessa função, desse papel. Então a mãe comumente é aquela que empresta o seu corpo para a criança, que tem esse primeiro vínculo afetivo quando ela vem ao mundo, tem a função nutridora, a função continente, de amamentar, de acalentar. E o pai acaba tendo essa função do terceiro da relação, essa função de fornecer segurança, proteção e de mais tarde ser uma função de interdito, onde vai inserir a criança na lei, na autoridade, para ela saber dividir e compartilhar, pois ela não tem a mãe só para ela. Então, a maternidade e a paternidade são experiências transformadoras na vida do ser humano. É como plantar uma semente, acompanhar o seu crescimento, e o seu desenvolvimento, até que o filho possa ir caminhar, por si próprio. Sabemos também que os papéis de pai e mãe, eles são, menos complicados quando exercidos dentro de uma mesma família, quando os pais estão inseridos dentro do mesmo lar, compartilhando objetivos, compartilhando valores, dividindo sonhos. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Muitas vezes a separação dos pais acontece ainda na gravidez da mãe, ou essa separação acontece posteriormente ao longo do desenvolvimento da criança, seja na infância ou na adolescência, e aí é mais difícil, porque a criança tem essas bases parentais, desses cuidadores, como algo muito importante para ela, e ela depende dos cuidados de ambos. Mas uma separação conjugal, ela é muitas vezes permeada por conflitos conjugais, até porque o que motivou essa separação muitas vezes é uma traição, é uma ofensa, é algo que implica sentimentos muito negativos do pai para a mãe ou da mãe para o pai, e acaba aí colocando a criança como um joguete, a criança como alguém que está no meio desses conflitos, dessa separação. E aí que se inicia a alienação parental, que consiste em nada mais do que quando um dos progenitores acaba denegrindo a imagem do outro para a criança, acaba desqualificando, acaba contando histórias que façam com que a criança perceba o outro progenitor como alguém ruim, como alguém mau. E muitas vezes, nessa disputa, nessa alienação parental, um dos pais, seja o pai ou a mãe, acaba conquistando aliados, outros membros da família, muitas vezes os professores ou as pessoas da escola e até mesmo o judiciário. E às vezes, por raiva ou por sentimentos negativos com relação ao outro pai, a mãe da criança, ou o pai em relação à mãe, acaba até contando mentiras, histórias de abusos, de coisas que muitas vezes não aconteceram e levando isso para o judiciário. Tudo isso acaba provocando uma tensão emocional muito grande para a criança, acaba provocando uma fragilidade, fazendo com que o filho se sinta dividido. E essa divisão, ela também reflete no seu desenvolvimento interno, provocando uma cisão, provocando sentimentos ambivalentes em relação aos pais e provocando sofrimento. Nós sabemos que hoje, por exemplo, a legislação brasileira prevê a guarda compartilhada. Então, diferente de antigamente, não é somente a mãe que detém o poder sobre a vida, sobre a guarda do filho, mas o pai pode reivindicar essa guarda compartilhada, pode reivindicar a participação aí nas decisões, na vida do filho. Só que muitas vezes a guarda compartilhada, ela existe lá no papel de forma legal, mas na prática não é isso que acontece, E aí a alienação parental continua, porque a guarda compartilhada hoje em dia, ela não quer cobrar apenas a questão da provisão financeira, até porque a forma como a nossa sociedade está organizada hoje não coloca somente o pai no papel de provedor financeiro. Então, ela existe para que os pais
possam ambos ter a convivência com o filho, nos momentos de brincadeira, na rotina diária, buscando na escola, levando numa consulta médica. Então ela prevê essa convivência, né, essa base parental de ambos os lados, tá? Pensando aí no bem-estar da criança. Então seria interessante que mesmo diante de todos esses conflitos, não acontecesse alienação parental. Seria muito bom se os pais conseguissem minimamente manter uma relação civilizada, uma relação harmoniosa o mínimo possível, né, para tentar evitar aí esses conflitos. Tá? Porque a gente sabe que, mesmo não sendo mais um casal, eles sempre serão pais daquela criança, daquele filho. E o papel de pai e mãe são igualmente importantes, desde o momento da concepção, né, da formação da personalidade da criança e fornecendo aí a sua educação para a vida, ok? Bom, pessoal, este é o assunto, né? Espero que tenha suscitado aí alguma reflexão. Obrigada por ter assistido. Visitem a minha página facebook.com/autrepsicóloga. Obrigada e até mais.